Segundo livro das Crônicas, capítulo 7, esse texto é muito precioso para mim. A última vez em que eu preguei num dos cultos de nossa igreja foi no dia 5 de junho de 22. Nós estávamos com dias difíceis, dias de luta, na época das Olimpíadas. E Deus fala poderosamente ao meu coração nesse texto. E essa semana Deus usou esse texto para falar poderosamente comigo. Eu compartilhei lá em casa, no culto de sexta-feira, que fizemos em família, no culto doméstico. E essa palavra tocou fortemente ao meu coração e eu quero compartilhá-la com você. Na sexta-feira fizemos um culto, nosso culto, graças a Deus, do lar, e Deus usou esse texto para falar muito comigo. Fique de pé, nós vamos ler a palavra de Deus. A mensagem se baseia nos versículos de número 13 e 14, mas eu lerei a partir do versículo 11, para que você entenda bem o contexto. Assim diz a palavra do Senhor. Assim Salomão acabou a casa do Senhor e a casa do rei. Tudo quanto Salomão intentou fazer na casa do Senhor e na sua casa prosperamente o efetuou. De noite apareceu o Senhor a Salomão e lhe disse: ouvi a tua oração e escolhi para mim este lugar para a casa do sacrifício. Se eu cerrar os céus, de modo que não haja chuva, ou se ordenar aos gafanhotos que consumam a terra, ou se enviar a peste entre o meu povo, se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar e me buscar, e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus, perdoarei o seu pecado e sararei a sua terra. Todos comigo, leiam os versículos 13 e 14. Vamos ler? Se eu cerrar os céus, de modo que não haja chuva, ou se ordenar aos gafanhotos que consumam a terra, ou se enviar a peste entre o meu povo, se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar e me buscar, e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Vamos orar ao nosso Deus mais uma vez, pedindo a Ele que fale graciosamente ao nosso coração. Pai, muito obrigado pela Tua palavra. Ser propício a mim, pecador. Pai, eu não tenho justiça própria nenhuma. Eu sou totalmente dependente de Jesus. Eu quero pedir ao Senhor a Tua misericórdia, Pai. Eu quero me humilhar com os meus irmãos diante da Tua presença. Reconhecer os meus pecados. Reconhecer que eu não estou no controle de nada. Reconhecer que o Senhor é o dono da minha vida. Ó Pai, junto com os meus irmãos, depois de humilharmos, nós oramos. Nós precisamos de Ti, ó Deus, nós Te adoramos, nós invocamos a Tua presença, como Abraão fez e aprendemos tão claramente de Ti nesta manhã. Invocamos o Deus eterno. Consequentemente, ó Deus, ó Pai, ao orarmos, buscamos a face do Senhor, porque queremos contemplar com os olhos da fé o resplendor da glória de Deus na face de Cristo. Entendemos, Deus, que precisamos conhecer-Te mais, para ser mais dependentes, mais quebrantados, mais humildes, mais cheios do Espírito Santo, mais agradecidos em todas as situações de nossa vida. Oh, Deus bendito, muito obrigado pelo Teu amor. Então, Deus, ao fazer assim, nós cremos que o Senhor vai converter cada vez mais o nosso coração a Ti. E dá-nos, ó Deus, ó Pai, um coração totalmente de Cristo, como orava Simonton, para que, ó Deus, nós vivamos para Ti e experimentemos refrigério e restauração de parte do Senhor. Fala poderosamente ao nosso coração, Deus, e abençoa a nossa vida nessa noite. Vem nos visitar com a graça, a unção do Teu Espírito. Tudo que faremos aqui, o faremos para a honra e glória do nome de Jesus. Nós oramos em nome do Senhor. Amém. Podem sentar, irmãos. Meus irmãos, esse texto é muito importante para o meu ministério pastoral. Desde o começo. No mês de março de 1999, a irmã não sabe que eu vou falar isso agora, ela está aqui. Eu preguei esse texto no acampamento da Igreja Presbiteriana do Parque São Domingos. E Deus manifestou a sua graça naquela mensagem, trazendo quebrantamento. Minha querida irmã Rosângela Galo
era secretária da Igreja Presbiteriana da Lapa, e contou para o reverendo George Canelhas sobre aquela mensagem. E o reverendo George Canelhas chegou falando de mim no seminário, que eu era pregador assim, 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 nem era isso tudo. Mas ele chegou falando. E, de repente, eu comecei a ser convidado para pregar em várias igrejas de São Paulo, e o próprio reverendo George me convidou, à época, para ser o seminarista da Igreja Presbiteriana da Lapa. A Igreja Presbiteriana da Lapa era que pagava o melhor salário para os seminaristas de todo o seminário JMC. E eu fui lá, preguei na igreja, só que ele tinha 4 pastores auxiliares. E eu fui convidado também para continuar ali na Igreja Presbiteriana do Parque São Domingos, trabalhando na congregação do Jaraguá. E o reverendo Jorge falou assim, olha, eu tenho aqui o Benevides, tenho o Mauro Meister, tenho o Daniel, não sei quem, não lembro o apelido do pastor, e mais um, e dificilmente eu vou poder te botar para pregar no domingo. Então você vai pregar para os jovens cada 2 semanas e sair com eles, e eu vou te dar o melhor salário do seminário. E lá no Parque São Domingos, eles estavam plantando a congregação do Jaraguá, e o pastor me disse, aqui é o seguinte, você vai pregar quando tiver culto na sexta, vai pregar quando tiver culto no sábado, vai pregar na reunião de oração no domingo de manhã, vai pregar na escola dominical, e um domingo por mês ou até 2, quando o pastor vier pregar na congregação, você vai pregar na congregação nas 5, ele vai chegar na hora da ceia, e você vai sair, ainda vai pregar nas 7. E vai ganhar metade do preço que a Lapa te paga. Adivinha para onde eu fui? Onde pregava mais, lógico. Pagava metade. Não fui para a Lapa, indiquei o tio da Duda para ser seminarista da Lapa, meu colega de turma, Leandro Lima. Eu falei, não fui, mas eu falei, reverendo, eu tenho um cara bom para indicar para o senhor. E o Leandro foi ser seminarista da Lapa naquela situação. Mas desde aquela época, Deus tem usado esse texto tanto para abençoar meu ministério, em um acampamento no Chile também, num momento de visitação de Deus, pregando esse texto, eu vi o Senhor operar poderosamente na vida de uma irmãzinha que lutava tanto contra os ciúmes, contra o seu marido, e de repente, quando nós pregávamos ali, num acampamento de jovens, 150 jovens, aquela irmãzinha foi curada por Deus. Então, esse texto da palavra, eu tenho caminhado com ele há muitos anos, e ele sempre me confronta, sempre me humilha, e sempre me chama a voltar para a presença do Senhor. E esse texto aqui acontece num momento muito interessante, irmãos, que é provavelmente do 20º ano do reinado de Salomão. Salomão construiu o templo de Jerusalém em aproximadamente 8 anos. Nos próximos 12 anos, ele construiu o seu grande castelo, o seu grande palácio. O texto nos diz aqui no início que o Senhor apareceu ao Senhor a Salomão, depois que ele tinha construído o templo e a casa do rei. E o Senhor disse para ele que tinha ouvido a oração que ele tinha feito acerca daquele lugar como casa de sacrifício. O templo simbolizava a presença de Deus, a presença de Jesus do Antigo Testamento no meio do povo. E o Senhor abençoou aquele lugar, mandou fogo dos céus para consumir os milhares de holocaustos no dia da consagração do templo. A própria nuvem da glória do Senhor entrou no templo de maneira que os sacerdotes não podiam entrar. E o Deus eterno habitava ali no Santo dos Santos, onde o sumo sacerdote entrava uma vez por ano para oferecer sacrifício de uma vez por todas, de manhã pelos seus pecados e da sua família, e à noite pelos pecados do povo. Mas ainda que o povo de Deus venha vivendo momentos de grande avivamento espiritual e de grande apoteose no reino espiritual, Deus conhece o coração do seu povo. E Deus sabe que o povo dele muitas vezes é caracterizado por altos e baixos. Há momentos nos quais você busca o Senhor fervorosamente e experimenta grandes avivamentos espirituais, mas há momentos nos quais você passa por grandes lutas e desafios. E você, então, precisa se dobrar à presença do Senhor. Deus é muito franco ao dizer a Salomão aqui que quando o povo se desviasse, ele o corrigiria. Mas se o povo se voltasse e se arrependesse, Deus o restauraria. Portanto, irmãos, nesta noite, nesse texto maravilhoso da palavra de Deus, que tem um grande apelo e impacto para a minha própria vida, porque me chama ao arrependimento e ao quebrantamento, e onde nós temos pregado, Deus tem usado para a sua glória. Eu quero meditar com você sobre o tema como experimentar restauração. Como experimentar restauração? E, em primeiro lugar, reconheça a disciplina de Deus. Como experimentar restauração? Reconheça a disciplina do Senhor. Melhor dizendo, versículo de número 13 diz, se eu cerrar os céus,
de modo que não haja chuva, ou se ordenar aos gafanhotos que consumam a terra, ou se enviar a peste entre o meu povo. Há dias nos quais, irmãos, Deus fecha os céus por causa do pecado do povo dele. Deus para de mandar chuva para ver se o povo se arrepende da vida que tem levado. Mas se o povo não se arrepender, o Senhor diz aqui que ele manda o gafanhoto. O gafanhoto ataca a colheita, ataca o alimento, ataca o bolso. Então o povo agora já não tem prosperidade, já não tem riqueza, enfrenta crise econômica, terrível escassez. Mas se o povo não se arrepende, Deus deixa de mandar a chuva, Deus manda a peste da colheita e Deus toca na saúde do seu povo. Se eu cerrar os céus de modo que não haja chuva, ou se eu enviar o gafanhoto que consuma a terra, ou se eu enviar a peste entre o meu povo. Deus nos ama tanto, irmãos, e Ele está tão comprometido em ocupar o primeiro lugar na nossa vida, que muitas vezes Ele vai nos visitar com uma providência carrancuda, para que nós entendamos que nós não podemos colocar nada, nem ninguém, nem a nós mesmos no lugar do Senhor. Então, quando você vai vivendo a vida cristã, e de repente você está muito abençoado, e deixa de priorizar Deus, e deixa de buscar Deus como deveria, ou vai confiando na sua própria capacidade, você até busca Deus, mas não faz dele a sua primeira prioridade, não depende mais do Senhor, então Deus te visita com a disciplina. Talvez você passe por uma crise financeira, talvez você é demitido do trabalho, ou passa por uma grande luta. Talvez você tenha uma séria crise nos relacionamentos, e você precisa reavaliar se está colocando Deus como primeira prioridade da sua vida. Ou até na sua saúde você passa por grande dificuldade para ser quebrantado e se humilhar na presença de Deus. Tudo isso Deus faz, porque nos ama e não tolera que nada nem ninguém ocupe em nossa vida o lugar que pertence única e exclusivamente ao Senhor. Pregando no culto de 8h30, me ouviram contar essa história, presbítero Cleverson, pastor Galo e pastor Camargo. Eu estou lendo um livro maravilhoso, já disse à igreja esse mês, o nome do livro é Perdido no Meio. Autor, Paul David Tripp, um dos maiores conselheiros bíblicos da autoridade, pastor presbiteriano, doutor em aconselhamento. Dr. Tripp conta a história de um dos presbíteros que era um seu referencial da fé, um irmão chamado Dom. Dom, um líder precioso na igreja, conselheiro bíblico, professor de escola dominical, líder no conselho da igreja, pregava em reuniões menores, vez por outra até no domingo quando o pastor o convidava, um homem exemplar. E Dom, um homem que veio de baixo, não tinha curso superior, começou a prosperar em sua empresa e a avançar, e foi alcançando grandes postos até chegar à vice-presidência da empresa. E Dom buscava o Senhor e o servia, mas lá no íntimo do seu coração ele não sabia que em primeiro lugar estava o seu sucesso no seu trabalho. E que o seu trabalho estava, sem perceber, ocupando o lugar de Deus em sua vida. Até que um dia Dom começou a sentir uma dor na perna, e começou a arrastar pela perna. Então ele foi aos médicos, e um ano fazendo exames, nenhum médico descobria o que ele tinha, até que ele foi a um neurologista, que o diagnosticou com esclerose múltipla. Num primeiro momento ele ficou perplexo, mas logo se levantou como um grande guerreiro que ela, continuou trabalhando, não contou nada ao seu chefe, obviamente à sua família, ao pastor da sua igreja, tomava esteroides a cada 6 meses. E mesmo com ele doente, ele foi tentando equilibrar a saúde, não deixou seu cargo de presbítero da igreja. A empresa foi crescendo de vento em popa. E ele tinha um salário de mais de $100 mil. E ele tinha um grande projeto de comprar uma casa de praia, ainda, era o sonho dele, e bancar a universidade dos seus filhos. Mas depois de 2 anos, houve aquela grande crise imobiliária nos Estados Unidos, e Dom viu a sua empresa deixando de crescer, e agora ele não tomava mais esteroides cada 6 meses, mas a cada 6 semanas para poder sobreviver. Então ele foi obrigado a contar ao seu chefe que tinha, e o seu chefe agradeceu dizendo: eu não sei até quando eu posso pagar o seu seguro por invalidez. Então aposente-se logo,
porque depois eu não vou conseguir mais pagá-lo e você não terá mais o seu seguro. E, de repente, Dom conta que foi como se o chão se abrisse para ele, e ele foi obrigado a se aposentar, sentindo-se mal, às vezes de manhã, ficava em casa sem saber o que fazer, uma angústia tomou conta do seu peito. E ele disse que, de repente, estava sofrendo de uma depressão, e em determinado momento parecia que Deus estava totalmente longe. Mas Paul Tripp diz que nesse momento em que parecia que Deus estava mais longe, era o momento no qual o Senhor estava mais perto, porque o Senhor estava guerreando pelo coração de Dom, guerreando para que os projetos de Dom não ocupassem o lugar de Deus, guerreando para que o sucesso de Dom não ocupasse o lugar do Senhor Jesus. Então Dom, naquela depressão terrível, se voltou ao Senhor e começou a avaliar o seu coração e reconheceu verdadeiramente que ele estava colocando os seus planos, os seus projetos no lugar de Deus. Teve que fazer um reajuste familiar, não conseguiu comprar a sua sonhada casa de praia, não teve mais o recurso para pagar a universidade dos seus filhos. Teve que adaptar a vida e lutar para conseguir pagar a hipoteca, a prestação da casa em que morava. Mas Dom disse que depois daquele primeiro momento de depressão, quando ele reconheceu que estava colocando a si mesmo, o seu desempenho e sua vida no lugar do Senhor, Deus começou a ter misericórdia da vida dele e o envolveu numa agência missionária da sua igreja. E ele foi líder dessa agência missionária e, de repente, pessoas começaram a procurá-lo para aconselhamento. E ele, sofrendo com a esclerose múltipla, arrastando a perna num princípio da doença, de repente levantava de manhã e já não tinha mais tempo para fazer nada, porque tinha que ir para a igreja aconselhar casais com dificuldade, aconselhar jovens em luta, e de repente Deus tirou o dom do seu trabalho e do seu projeto de sucesso pessoal para que ele dedicasse toda a sua vida à obra do Senhor. E ele, no final, conta que estava pleno de alegria, mesmo não recebendo um terço do que ganhava, porque sabia que Deus estava cuidando dele. E ainda que ele estivesse vivendo um momento de terrível enfermidade, Deus era o primeiro na vida dele. E ele pôde recalcular a sua rota e dedicar a sua vida totalmente ao serviço do Senhor. Tem dia que Deus fecha os céus porque ele quer recalcular a sua rota. Tem dia que Deus diz que não, porque ele tem um outro projeto para a sua vida. Tem dia que Deus diz para, porque ele quer que você ouça a voz dele e entenda o que ele está fazendo com você. E ele vai te chamando na tranquilidade, mas você não escuta. Então é preciso, às vezes, um impacto, uma pancada, para que você entenda que quem governa a sua vida é o Senhor. Quando a gente para, irmão, é Deus que fez a gente parar. E a gente precisa reconhecer que o Senhor está fazendo isso porque Ele nos ama. A Bíblia diz em Hebreus, capítulo 12, que Deus disciplina a todo filho ao qual Ele ama. E açoita a todo filho que Ele recebe. Se você não tem disciplina, você não é filho, é bastardo. E o texto da palavra diz que nossos pais nos corrigíamos e nós os respeitávamos. Deus nos corrige para aproveitamento. Então, se alguma porta se fechou para você, se você experimentou um não de Deus, se você está passando por um momento de disciplina e luta espiritual em sua vida, é porque o Senhor está guerreando pelo seu coração. Ele não admite que nada, nem você, nem seu cônjuge, nem seus filhos, nem seu projeto de sucesso pessoal, ocupem o lugar que pertence só a Jesus. E se tiver que guerrear contra você, para ganhar você, o Senhor o fará. Porque Ele te ama. Então, se Deus disciplinar você, não pense que Deus é mau. Não pense que Deus está distante. Esse é o momento no qual Ele está mais próximo de você. Porque Ele não vai aceitar que ninguém ocupe o lugar dEle na sua vida. Revise o seu coração nessa noite. O Senhor é o maior amor da sua vida. Talvez você está sendo disciplinado, porque o Senhor não tem ocupado
primeiro lugar na sua vida. Que você possa orar como Simonton, no final do seu diário. Simonton, primeiro missionário presbiteriano brasileiro. No último ano da sua vida, escreve no seu diário: ó, quem me dera um batismo de fogo, que me purificasse das minhas escórias, que me desse um coração totalmente de Cristo. Simonton quer ser visitado com o poder de Deus, e, se possível, até com aprovação, para ser purificado de seus pecados e para ter uma vida totalmente consagrada a Cristo Jesus. Então, entenda que a disciplina é prova de amor. Se Deus está disciplinando você, é porque Ele te ama e Ele quer fazer de você alguém mais parecido com Jesus. Submeta-se à disciplina. Eu contei para os meninos lá em casa essa semana que, quando eu era adolescente, meu pai não era crente, a coisa lá em casa era complicadíssima. E quando meu pai queria brigar comigo, me disciplinar, ele me proibia de ir à igreja. Eu tocava na UPA, era líder dos adolescentes, pregava. Teve uma vez que ele me proibiu 2 meses de ir à igreja. Meu Deus, parecia um inferno. Situação difícil. E eu cheguei para o pastor um dia: pastor, não entendo, pastor. Estou tentando servir a Deus e meu pai me impede. Situação complicada. O pastor virou para mim: meu filho, se Deus está batendo, deita no chão, levanta a camisa e fala assim: bate, Senhor, porque eu estou precisando apanhar. Eu falei: nossa, reverendo, o senhor é bruto demais, misericórdia. Mas tem hora, irmãos, que é o que a gente precisa escutar. Se o Senhor está batendo, é porque nós precisamos apanhar. Que Deus tenha misericórdia de nós, amém? Que nós nos quebrantemos na presença do Senhor. Se Deus está disciplinando você, não é porque Ele esqueceu de você, é porque Ele te ama e Ele quer fazer de você alguém parecido com Jesus. Como experimentar a restauração, pastor? Em primeiro lugar, reconheça a disciplina do Senhor. Mas como experimentar a restauração, pastor? Em segundo lugar, o texto diz: reconheça as condições. Reconheça as condições. Versículo de número 14, no seu início, diz: se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar e me buscar e se converter dos seus maus caminhos. Reconheça as condições. Primeira delas, ser parte do povo de Deus. Se o meu povo, a restauração não é para qualquer um, não é para aquele que vive longe de Deus, não é para aquele que não se importa com o Senhor, mas é para aquele que faz parte do povo de Deus. Se o meu povo, se você quer experimentar uma restauração espiritual na sua vida, você precisa reconhecer se faz ou não faz parte do povo de Deus. Você já se arrependeu dos seus pecados? Você já creu em Cristo como seu único Senhor e Salvador? Você já recebeu a bênção da vida eterna? Você já foi transformado por Jesus? Você já foi reconciliado com Deus eterno? Você tem um relacionamento vivo e pessoal com o Senhor? Se você não faz parte do povo de Deus, não há esperança de restauração para você. A restauração é para o meu povo, se o meu povo. Então, a primeira condição é saber se você faz parte ou não faz parte do povo de Deus. É saber se você é crente ou se você não é crente. É saber se você foi perdoado ou não de seus pecados. Você já creu em Cristo Jesus como seu único Senhor e Salvador? Você já recebeu a bênção da vida eterna? O seu coração já foi convertido? Os seus pecados já foram perdoados? Você é um filho de Deus? Apesar de tudo, você tem a certeza que, se tombar hoje aqui, no final deste culto, você entrará no céu de glória e verá a face do Senhor Jesus? Se você quer restauração em sua vida, você precisa, meu querido amigo e irmão, reconhecer que você é um filho de Deus. Você precisa reconhecer-se como um crente. Você é um crente? Você é um salvo.
Se você não for um salvo, essa é a noite da sua conversão. Essa é a noite do seu arrependimento. É a noite de você se arrepender dos seus pecados e dizer: Deus, me perdoa, porque eu tenho vivido longe de Ti. Eu creio que Jesus Cristo é o Filho de Deus. Eu entrego a minha vida totalmente a Ele. Eu quero a salvação, o perdão, a bênção, que só Ele pode dar. Como experimentar a restauração? Reconheça a condição. Primeira delas, a certeza da salvação. Mas a segunda delas é a humilhação, meu querido amigo e irmão. Se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar. Humilhar-se, querido amigo e irmão, é colocar-se em segundo plano. Humilhar-se é reconhecer que você não é o dono da sua vida. Humilhar-se, querido irmão, é reconhecer que você não manda. Que o Senhor da sua vida é Jesus. E que Ele te comprou com o sangue dEle. E que na sua vida vai acontecer tudo aquilo que Ele preparou para você, conforme o desejo dEle. Você pode até fazer planos. Se estiverem de acordo com a vontade de Deus, eles darão certo. Mas se eles não estiverem de acordo com a vontade de Deus, os seus planos serão frustrados. Você precisa se humilhar na presença do Senhor. Você precisa entregar o controle. Irmãos, e talvez para alguns de nós que vivemos muitas lutas desde pequenos, esse é um grande desafio. Eu compartilhava com Cleusa que, tendo um pai não crente, nem tão presente em casa, uma mãe que passou por tanta luta, eu aprendi lá em casa que eu tinha que me virar desde cedo. E que se eu não me virasse, ninguém ia cuidar de mim. Então eu aprendi a não depender de ninguém desde muito cedo. Desde meus 15 anos, meu pai não me dava mais um centavo. E eu tinha que me virar. Mas, de repente, você vai aprendendo a se virar, e Deus usa isso para levar a gente ao crescimento, mas depois fica muito difícil você achar que você não se vira por sua própria causa, né? E que você não está no controle. E, de repente, Deus tem que mandar alguns momentos desafiadores na nossa vida para mostrar que quem está no controle é o Senhor. Então, nós temos que nos humilhar. Quando eu formei no seminário, eu não tinha o projeto de ir para o Chile. Eu tinha desenhado no papel como ia ser meu ministério. Formei com 21 anos, irmãos. Eu falei, até tal data eu vou fazer o mestrado, vou fazer o doutorado, talvez eu faça um outro curso. O meu desejo é chegar com 31 anos com a minha formação acadêmica toda completa. E, de repente, o Senhor entra no meu projeto, pega o meu plano e faz assim, e me manda para o Chile. E eu viro missionário ali. E vivo ali alguns dos melhores anos da minha vida. Uma juventude abençoada com a mulher que eu amo. Tendo meus 2 filhos naquele país, vivendo um avivamento espiritual. Não era nada do que eu queria. De repente, Deus me leva para Brasília. E quando eu achava que ia ficar lá a vida inteira, Deus me traz para São Paulo também. Para que eu entenda que eu não domino a minha vida. E por que esse texto falou tanto ao meu coração nesses dias, irmãos? Esse ano tem sido um ano de intenso trabalho. Até abril eu trabalhei muito, praticamente sem folga. E chegou no início de maio, antes de ir para a Bolívia, eu comecei a ficar ruim. Um doutor muito querido me deu um antibiótico, vendo que eu não estava bem. Procedimento correto, 15 dias de antibiótico, eu já fui para a Bolívia meio assim. E quando chegou o antibiótico, eu sou asmático, para quem não sabe, e eu tenho raiva do corticoide, mas eu preciso dele. Porque quando eu tomo o tal do corticoide, e a fome triplica. E aí eu falei, eu não vou tomar essa praga. E fui para a Bolívia, preguei lá a semana toda, foi uma bênção, voltei. Mas depois, na semana passada, acabou o antibiótico. E aí a cabeça vira uma caixa de prego, irmão. Enxaqueca, dor no corpo. Eu falei, Deus, eu tenho que trabalhar, não posso ficar aqui. E levanta e faz as coisas de dor no corpo. Tá? E vai o quê? E conversa com o doutor. E eu não vou tomar o corticoide. Então, toma o corticoide, não vou tomar. Entrei na plaga do corticoide, irmão. Mas Deus é bom, graças a Deus, porque existe o corticoide. E aí, até quarta-feira eu estava um bagaço. Quinta-feira comecei a melhorar. Sexta-feira respirar.
Hoje eu já consegui pregar para vocês. Mas eu fui parar para pensar, eu falei, Deus. Eu falei, Senhor, tem tanta coisa para fazer. E de repente, o Senhor disse, se humilhar. É no meu tempo. É do meu jeito. É conforme a minha vontade. Quem te jogou no sofá fui eu. E você não está ficando. Então posso te jogar mais longe. Eu falei, ô Senhor, tem misericórdia. Tem misericórdia. Mas é porque a gente é treinado para se virar, irmão. Mas está errado. Porque a gente precisa entender que a gente depende mesmo de Deus. Nós não vamos deixar de cumprir nossas responsabilidades. Mas se nós realizamos algo, é única e exclusivamente pela graça do Senhor. Se nós temos saúde, é única e exclusivamente por causa da graça do Senhor. Deus não tem a obrigação de nos dar saúde. Deus não tem a obrigação de nos dar alimento. Se nós vamos pedir, Deus me trate como eu mereço, cuidado, você vai queimar no fogo do inferno naquele exato momento, né? Porque você merece o inferno. Então nós somos acostumados com a bênção. E de repente, quando Deus não nos dá a bênção que nós queremos, a gente fica chateado, irmão. Mas tudo isso serve para nos humilhar, para nos quebrar, para nos mostrar que nós não somos nada sem Jesus. É como o nosso irmão Dom, que foi humilhado. E aí, quando a gente é humilhado, a próxima coisa que imediatamente a gente faz é orar. Porque quando você está chateado com Deus, você diminui na oração. Você fala assim, eu não estou entendendo isso, e você fica meio... né? Aí, de repente, quando você se quebra, tá bom, Senhor, vai lá, o Senhor é Deus, bate, pode fazer o que o Senhor quiser. A primeira coisa que você faz é orar. E a próxima condição. Então, primeiro você reconhece que você é crente, depois você se humilha. Quando você se humilha, a primeira coisa que você faz, você ora. Se o meu povo que se chama pelo meu nome se humilhar e orar, você volta a orar, você volta a glorificar, você volta a agradecer, você volta a reconhecer que você não é nada sem Jesus. E aí, quando você volta a orar, então você para de orar por aquilo que era prioridade para você. E você ora pela prioridade correta, porque você começa a entender que você foi chamado para contemplar a glória de Deus na face de Cristo. E que Deus quer te dar a bênção de que você o conheça mais. Então agora você não ora só para que Deus abençoe os seus afazeres. Senhor, abençoa o ônibus que eu vou pegar, abençoa o horário que eu vou começar no trabalho, abençoa o aconselhamento que eu vou fazer, abençoa as pregações desse domingo. Não! Você ora para contemplar. Você ora para buscar. Você faz como Abraão, que se volta para o Senhor depois de uma grande frustração. Obrigado, Deus eterno. A minha vida é passageira. Eu estou passando, mas eu posso confiar no Senhor, porque o Senhor é o Deus Elolã. O Senhor é o Deus que dá o poço. O Senhor é o Deus que dá a árvore. O Senhor é o Deus que abençoa a minha descendência. O Senhor é o Deus que abençoa a minha família. Ó Deus, deixa-me conhecer-te mais. Resplandece a glória de Jesus diante da minha face, me esvazia de mim mesmo, me enche do Espírito Santo, me visita com o teu poder, santifica a minha vida. Oh Deus, abre os céus e desce. E aí você começa a orar pelas prioridades de Deus, porque Deus se torna a prioridade da sua vida. E você volta a entender que você foi criado para a glória de Deus e para se relacionar com Deus. E Deus não é só um mero serviçal. Que você diz, abençoa meu trabalho, abençoa minha mulher, abençoa meus meninos, me abençoa no trânsito. E você não tem nem comunhão com o Senhor. Só quer a bênção para as coisas que você faz. Então Deus nos coloca no lugar e a gente volta a buscar a face do Senhor, buscar a glória do Senhor, buscar a visitação do Senhor e querer experimentar a unção poderosa do Espírito Santo de Deus. Aleluia! Volte a buscar a face do Senhor, amém, meu irmão? Volte a pedir, Deus, deixa-me contemplar o resplendor da tua glória na face de Cristo. Eu quero te adorar por quem tu és. Eu quero meditar na sua santidade, na tua beleza, na tua grandeza, no teu amor, na tua misericórdia. Eu quero te agradecer porque tu não desistes de mim, ó Pai, porque tu me carregas no colo, porque deste Jesus na cruz.
para me salvar. E aí a sua oração deixa de ser utilitária, deixa de ser estelionatária e passa a ser uma oração centrada em Deus, que busca a glória de Deus, que busca amar a Deus, que busca experimentar a visitação de Deus. E aí a próxima condição também é corolário desta última, porque se você reconhece que faz parte do povo de Deus, leva o seu nome, consequentemente você se humilha. Quando você se humilha, você volta a orar. E quando você volta a orar, você deixa de fazer oração 1001 utilidades. Você busca a face de Deus e quer contemplar a glória de Deus na face de Cristo. E agora, então, quando você contempla a glória de Deus e tem comunhão íntima com o Senhor, você vai crescer em santificação. A sua vida vai ser mudada. Depois que você busca, o Senhor te converte dos seus maus caminhos. Ele muda as suas prioridades. Ele muda os seus projetos. Ele muda a sua adoração. Ele muda a sua vida. Eu quero perguntar a você, nessa noite, alguma coisa que está ocupando o lugar de Jesus na sua vida? Há um projeto pessoal acerca do qual você colocou nele toda a sua realização? Se eu não conseguir esse objetivo, eu não vou ser feliz. Se você falou isso, você é um idólatra. Você é um adorador de ídolos. Se eu não tiver sucesso profissional, eu vou me deprimir. O seu Deus é o seu sucesso profissional. Se eu não ganhar o salário tal, eu vou me deprimir. O seu dinheiro é o seu Deus. Se meus meninos não tiverem tal e tal curso, eu vou viver deprimido. Os seus meninos viraram seu Deus. Se eu não namorar com fulana de tal, eu vou ficar com raiva de Deus e vou sair de casa. Fulana de tal é o seu Deus. O que está ocupando o lugar de Deus na sua vida? Você faz parte do povo do Senhor. Se humilhe hoje na presença do Senhor. Reconheça que você tem querido tomar o controle que é dele. Que Deus tenha misericórdia de nós, irmãos. Nós queremos as rédeas da nossa vida nas nossas mãos. E o Senhor disse, não dou! Eu comprei você! Quem manda sou eu! Então você diz, tá bom, Senhor. Eu vou voltar a te buscar. Eu vou depender de ti. Eu vou deixar de viver para mim. Para viver para a honra e glória do Senhor. E aí você para de buscar os seus projetos. E você pergunta, Deus, qual é o teu projeto para a minha vida? Essas 3 semanas para mim têm sido semanas de reorientação. Deus, onde é que eu tenho que cortar? Deus, onde é que tem que priorizar? Deus, qual é o próximo passo? E você vai conversando com o Senhor. E tem vezes que Deus mostra tudo de uma vez. Tem hora que Ele mostra, como a gente fala lá em Minas Gerais, a prestação. E não adianta reclamar, não. Porque confiar é saber só qual é o próximo passo. Deus não conta a história toda, não. Ele só fala, dá esse passo. E você tem que confiar. Irmãos, nós verdadeiramente não estamos no controle de nada. O controle está nas mãos do Senhor. Você não escolheu o dia em que você nasceu. E você não vai escolher o dia em que você vai morrer. Você não controla nada. Então pare com essa ilusão de achar que você manda. Bote a cara no pó e diga, Senhor, dirija a minha vida. Eu quero fazer a tua vontade e não a minha. Eu sou teu povo, eu me humilho, eu oro, eu te busco, converte a minha vida. Me visita com restauração. Nessa noite o Senhor quer que você confesse pecados e se humilhe. Nessa noite o Senhor está dizendo, meu filho, faz quanto tempo você não me busca, meu filho? Você diz que me ama, não tem meia hora para estar comigo. Você não investe na comunhão comigo. Faz quanto tempo, meu filho, que eu deixei de ser o maior amor da sua vida?
Ouça o que Jesus está falando com você. E se arrependa nessa noite. E se volte para o Senhor. Ninguém te ama como Ele. Ele deu a vida na cruz por você. E Ele não vai tolerar que nada, nem ninguém, nem você mesmo ocupe o lugar dele na tua vida. Se Ele tiver que ferir você para te quebrar no pó, te fazer dependente, Ele vai fazê-lo. Porque Ele te ama e sabe o que é melhor para você. Que Deus nos traga quebrantamento nessa noite. Amém, meus irmãos? Que Deus nos dê um sincero arrependimento. Amém? Amém, meus irmãos? Que Deus nos dê um coração totalmente de Cristo Jesus. Que nós vivamos para Ele e não para nós. Louvado seja o nome do Senhor. Você quer experimentar a restauração na sua vida? Como experimentar a restauração em nossa vida? Reconheça a disciplina do Senhor. Reconheça as condições. Mas, em último lugar, o texto nos diz, reconheça o restaurador. Reconheça o restaurador. Eu amo esse texto, irmãos, porque ele diz o seguinte no versículo de número 14, na segunda metade. Vamos ler o versículo inteiro. Vamos comigo? Vamos lá? Se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar e me buscar, então eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Então eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Reconheça o restaurador. Não é à toa que o Senhor usa o pronome da primeira pessoa do singular. Eu. Toda vez que Deus usa esse pronome, tanto no Antigo como no Novo Testamento, o Senhor quer enfatizar uma verdade maravilhosa. Que a nossa restauração não vem de nós, nem da nossa própria capacidade, mas é fruto de uma decisão soberana, unilateral e misericordiosa, vinda única e exclusivamente da mão do Todo-Poderoso Deus. Ele disse, então, eu ouvirei. Quem vai ouvir a sua oração sou eu. Quem vai te moer sou eu. Quem vai fazer você orar sou eu. E quem vai ouvir a sua oração sou eu. Sou eu que escuto as suas orações. E eu perdoo o seu pecado. Deus pode perdoar o meu, o teu, o nosso pecado, porque Ele mandou o Cordeiro morrer na cruz para nos salvar. No templo de Jerusalém eram oferecidos dezenas, centenas, milhares de sacrifícios que simbolizavam o sacrifício que Jesus realizou na cruz de uma vez por todas para nos reconciliar com Deus o Pai. Deus perdoa os nossos pecados, porque o Cordeiro de Deus foi sacrificado em nosso lugar, recebeu a ira de Deus que era nossa. Você não vai receber mais a ira de Deus. A disciplina para com você não é ódio de Deus, é amor, é para te restaurar, porque Deus já derramou a ira que você merecia na cruz do Calvário, sobre o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Então, porque deu Jesus na cruz por você, Ele pode perdoar os seus pecados. Reconheça que só Deus ouve as suas orações. Reconheça que só Deus pode perdoar os teus pecados. Mas o texto diz, então eu ouvirei dos céus, perdoarei os teus pecados e eu sararei a tua terra. Ele restaura. Ele fechou os céus. Ele tem poder de mandá-los abrir de novo. Ele mandou o gafanhoto na colheita. Ele tem o poder de tirar o gafanhoto e dar-nos boa colheita de novo. Ele mandou a praga e a doença no meio do povo. Ele tem o poder de curar a doença. Ele diz, eu. Você precisa reconhecer que o seu
grande restaurador sou eu. Eu ouvirei dos céus, eu vou perdoar o seu pecado, porque eu mandei o Cordeiro morrer por você. Eu vou curar a sua terra, eu curo a terra do seu coração, eu curo os seus relacionamentos, eu curo a sua vida financeira, sim. Eu curo, eu restauro todas as áreas da sua vida. Quem faz isso sou eu, o grande eu sou. Você precisa reconhecer que a sua verdadeira cura, a sua verdadeira salvação, a sua restauração, a resposta que você está esperando vem de Deus. Não adianta tentar dar mãozinha, não adianta vir com jeitinho brasileiro. É Deus quem restaura, é Deus quem ouve, é Deus quem responde, é Deus quem cura, é Deus quem intervém na nossa vida. É Deus que soberanamente nos visita com restauração dos céus. É Deus quem abre os céus, irmãos. Irmãos, eu sou um profundo admirador de história da igreja. Quando fui professor no Seminário do Chile, eu lecionei a matéria de História dos Avivamentos. E um dos maiores pregadores da história da igreja, que eu admiro, referencial de Deus para o meu ministério, foi o reverendo George Whitefield. George Whitefield foi convertido ao Senhor poucos dias antes da sua ordenação e foi poderosamente usado por Deus na Inglaterra e na América no século XVIII. No século XVIII, ele pregava para multidões de 10, 15, 20 e 30 mil pessoas. Ele, diz um grande historiador, foi o responsável por unir as 13 colônias britânicas da América que viviam separadas. Ele era o grande avivalista daqueles dias. Certa feita, na cidade da Filadélfia, que tinha 14 mil habitantes, Whitefield pregou para 21 mil pessoas. E os pastores daqueles dias, Whitefield pregava tão bem, e tão cheio da unção do Espírito, que muitos pastores tinham ciúme e não deixavam pregar em suas igrejas. Então ele foi obrigado a sair das igrejas e pregar em praça pública. E Deus começou a usá-lo poderosamente nas mensagens, a ponto de convencer os irmãos Wesley a deixarem de pregar nas igrejas e pregar em praça pública. E ele foi muito usado por Deus. Era um presbiteriano, era um anglicano, mas reformado calvinista como nós. E certa feita, pensando nessa questão de abrir os céus, Whitefield estava pregando numa região de campo na América e ele estava falando dos horrores do inferno, do que vai acontecer com o pecador que não se arrepender dos seus pecados e não se voltar a Jesus. E ele estava pregando ao ar livre e, de repente, nuvens escuras vieram. E havia 30 mil pessoas escutando aquele homem. E, de repente, começaram a trovões fazer barulho e raios aparecerem. Pá! E a multidão desesperada. E ele dizia: pecadores, se vocês não se arrependerem, os trovões e os relâmpagos do inferno cairão totalmente sobre a vida de vocês, e a ira de Deus vai cair sobre vocês. E o trovão, bum! E o raio, pá! E a multidão desesperada, ouvindo aquele sermão. E ele vai anunciando a ira de Deus: se arrependam dos seus pecados, senão vocês serão destruídos. Mas, de repente, ele diz: mas se vocês se arrependerem dos seus pecados, então Deus enviará lá do alto a sua luz, o sol da justiça, Cristo Jesus, que morreu na cruz para nos salvar. Enquanto aquele homem estava pregando, irmãos, as nuvens se dissiparam. O céu brilhou naquele lugar. E a multidão começou a chorar desesperada. Como esse sol brilha, o sol da salvação, da graça de Deus, vai cair sobre a vida de vocês, e vocês vão crer em Cristo, receberão a vida eterna e serão para sempre iluminados pelo Senhor. Naquele dia, milhares de pessoas foram convertidas a Cristo. No final do sermão, um repórter que estava ali tinha copiado tudo e disse: pastor, eu copiei o seu sermão, posso publicar no jornal? Ele falou: claro que pode, meu filho, mas você não vai conseguir publicar os relâmpagos e os trovões. É Deus, irmão, quem intervém. É Deus quem faz relampejar. É Deus quem manda os trovões na hora certa. Mas é Deus quem envia a chuva embora. É Deus quem abre os céus. É Deus quem manda o sol. É Deus quem intervém em nossa vida. Quem nos restaura é o Senhor. Ele pode nos restaurar, porque Ele mandou Cristo para morrer na cruz e pagar os nossos pecados.
É por isso que o salmista diz no Salmo 126, de 1 a 3, quando o Senhor restaurou a sorte de Sião, ele reconhece o restaurador. Então ficamos como quem sonha, voltaram a sonhar. Então a nossa boca se encheu de riso, voltaram a sorrir. Então a nossa língua se encheu de júbilo, voltaram a cantar. Então entre as nações se dizia, grandes coisas o Senhor tem feito por eles. O mundo reconheceu a intervenção de Deus na vida deles. E agora, diante de Jerusalém destruída, num grande desafio, ele diz, quer saber? Grandes coisas o Senhor tem feito por nós, por isso estamos alegres. Só pode se alegrar nos dias mais difíceis da sua vida, nos dias mais desafiadores, aquele que reconhece tudo aquilo que Deus tem feito por sua vida. Pasmem comigo, Jesus desceu da glória, se vestiu de pele e carne, se tornou um de nós sem pecado, viveu uma vida de plena obediência, pregou o Evangelho, abriu ouvidos de surdos, olhos de cegos, destravou línguas de mudos, levantou paralíticos, ressuscitou mortos. Deu sua vida na cruz, ressuscitou, para que você que crê em Jesus seja perdoado, seja reconciliado com Deus. Experimente a maior de todas as bênçãos, a presença do Espírito Santo em sua vida. Tenha um lugar garantido nos céus e tenha plena certeza de que o Senhor te perdoou e te ama. E diz para você nessa noite, meu filho, eu não vou te deixar. Jamais eu vou te abandonar. Você está pensando que está sozinho, mas eu morri na cruz por você. Eu não te abandono. Você é meu. Eu te carrego no colo. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. O presbiteriano fala amém também. Se fosse da Assembleia de Deus, eita, agora estava glória! Estava todo mundo vibrando. Que Deus maravilhoso é o nosso Deus. Reconheça o cuidado do Senhor para contigo. O Senhor está falando para você hoje, eu não vou te deixar. Eu não abandono você. Você custou o sangue do meu filho. Você vai comigo até o final. Que Senhor maravilhoso é esse, pastor Camargo? Que grande Salvador é Jesus Cristo. A Ele a glória, hoje, amanhã e para sempre. Amém. Reconheça que o Senhor que te restaura. Então se consagra a Ele, o ame. Diga, Senhor, eu quero andar bem juntinho de Ti. Eu quero ter um relacionamento vivo e pessoal contigo. Tome vergonha e volte para a sua vida devocional. Quando pular da cama amanhã cedo, a primeira coisa que você vai fazer é orar. E separe pelo menos meia hora para ler as Escrituras e ouvir Deus falar com você. E adore ao Senhor. E pare de viver para você. E volte a viver para Deus. Porque o Senhor sabe que a maior bênção que você precisa ter é Ele mesmo. E é por isso que Ele não vai deixar nem a sua família, nem você mesmo, nem o sucesso no trabalho, nem o sucesso ministerial, nada. Ele não vai deixar que nada ocupe o lugar dele na nossa vida. Obrigado, Senhor, porque o Senhor nos ama e o Senhor não desiste de nós. A Ele a glória para sempre. Amém. Louvado seja o nome do Senhor. Ao ouvir essa mensagem, eu quero lhe perguntar, você quer experimentar a restauração na sua vida? Nessa noite o Senhor diz, reconheça que a disciplina vem do Senhor. Reconheça as condições que Ele coloca para você. E reconheça quem tem o poder de te restaurar. Entendendo assim, se humilhe, ore, busque, confesse o seu pecado, consagre-se a Jesus. Que entendamos nesta noite, creiamos, sintamos no íntimo que o nosso maior amor, a nossa maior lealdade tem que ser para com aquele que deu sua vida na cruz para nos salvar. Que Deus restaure o primeiro amor em seu coração. Que Deus restaure a sua fé. Que Deus restaure a tua família. Que Deus visite a igreja com restauração.
Que Deus nos visite com restauração e reavivamento no Brasil, em nome de Jesus. Que o Senhor abra os céus e desça. Que o Senhor conduza a nossa vida. Que o Senhor conduza a sua igreja. Que o Senhor nos deixe amá-lo mais, conhecê-lo mais e contemplar a sua glória revelada na face de Cristo. Que Deus nos visite com restauração nesta noite, em nome de Jesus. Amém.